Medicina no UFRJ foi um cara estudioso para passar. Foi. Ele passou direto do colégio. Meu pai, na família todo mundo é meio nerd. Mas assim, meu pai, isso é anos 70, tá? Meu pai tem quase 30 anos, eu tenho quase 40. Aí meu pai conseguiu também passar para a pública, mas demorou uns 2, 3 anos. Mas conseguiu, aqui na Unirio. Medicina também? Medicina também, medicina também. Eu sou filho de pessoal da área de saúde, não quis nada com isso pro meu futuro. Meu pai é médico, minha mãe é enfermeira. Estou aqui tentando pôr de cabeça no mercado financeiro. É legal. Até antes da gente começar, depois se vocês quiserem conversar um pouquinho sobre carreira, essas coisas, a gente conversa também. Pode ser, a gente faz pergunta. Acho que já são 9h01, o pessoal está entrando, mas já tem mais de 20 pessoas, podemos começar já. Eu vou começar, apresentando a gente, a Liga. Nós somos a Linf, a Liga de Mercado Financeiro. A ideia é suprir a lacuna que tem na UFRJ, porque, pelo menos no meu curso de Economia, não tem nenhuma, tem 2 matérias só ligadas ao mercado financeiro, que é análise de título público e matemática financeira. E não são nem obrigatórias. Então, a UFRJ carece nessa área. Aí a Liga vem com o intuito de ajudar os alunos que queiram aprender sobre o mercado. A gente apresentar você agora, Heloísa Cruz, CFA. Acho que é muito importante falar isso. Pouquíssimas pessoas têm, são 1.000 pessoas ou menos disso aqui no Brasil. Eu, uma especialista em análise fundamentalista, pedimos para o Christian bolar inúmeras perguntas para ela, para tentar, como ela disse, deixar ela sem resposta. E estamos aqui para isso, para ganhar muito conhecimento. Tenho certeza que isso vai acontecer. Aí, eu ia pedir para você falar primeiro um pouco de você, sua história, se apresentar um pouco. Eu sou a Elô, eu tenho quase 40 anos, eu sou engenheira química formada pela Poli-USP. E mãe, eu tenho um monte de filho, eu tenho 3 filhos, 3 meninos, que estão dormindo agora também. E, e eu tenho, só vou pedir um favor, tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar todos os microfones, não ficar um som de fundo. Obrigada. Então, eu tenho 3 filhos e eu trabalhei no mercado financeiro praticamente desde que eu me formei, tá? Eu só os 2 primeiros anos que eu trabalhei em consultoria de estratégia e eu confesso que isso foi muito bom para mim, em termos de aprendizagem, mas também aprender a trabalhar. Acho que um desafio hoje rolou, para quem me acompanha nas redes sociais, hoje rolou uma brincadeira de estagiário lá e aí tinha um cara discutindo como o chefe tinha que tratar ele como uma criança. Então, Depois. oi, Caio, acho que seu microfone está aberto. Obrigada. Então, assim, eu trabalhei no mercado financeiro, na consultoria no começo, eu comecei a investir e me apaixonei. Então, os meus amigos da faculdade já tinham vários no mercado financeiro, mas acabou que eu nunca preconceito. Eu tinha um super preconceito com quem trabalhava no mercado financeiro, eu achava que era, digamos, um mau uso do dinheiro público. E hoje eu vejo que dá para fazer bastante coisa para a comunidade brasileira, para o Brasil, quando você entra no mercado financeiro e você se dispõe a fazer isso. Então, quando eu comecei a investir, eu trabalhava na época 14 horas por dia, então eu estudava investimento entre 11, 11h30 e 1h da manhã, mais ou menos, e no outro dia às 8, 8 e pouquinho eu tinha que estar no trabalho. E aí, quando você começa a perceber isso, assim, eu tinha um trabalho que já não me satisfazia mais, já não me deixava feliz. E aí eu virei e falei assim, não, eu vou mudar, então eu vou para o mercado financeiro. E o ano era 2007, assim. 2007 seria um ano equivalente a 2019, um ano que estava tudo muito bom, mas antecedeu uma crise. Mas, então, eu decidi mudar de emprego numa semana, eu mandei currículo no final de semana, fiz a minha primeira entrevista na segunda e pedi demissão na sexta. Então, foi a vida minha de investidor começou assim. Eu trabalhei em vários lugares, que para mim foi muito bom, porque eu vi vários estilos de investimento. Confesso que hoje o que eu faço não se parece com nada que se faz em nenhum lugar. Eu tenho um clube de investimentos, né? Então, quando eu engravidei, eu acabei optando, quando meu filho nasceu, eu optei por parar. Então, que eu acho que assim, que para as meninas do local não respondam, mas assim, eu acho que foi a melhor decisão da minha vida ter parado de trabalhar quando eu tive filho. Então,
Eu comecei, quando meu terceiro filho nasceu, eu comecei a dar aula. E a minha meta era que quando meu terceiro filho tivesse 3 anos, eu voltasse a trabalhar. Então, seria esse ano. E aí veio pandemia e tal. Enfim, eu já estava para abrir o meu clube. Eu tenho um clube de investimentos. Quando eu parei, eu peguei todo o meu dinheiro e coloquei num clube de investimentos. E eu venho tocando esse clube de investimentos desde então, sendo que a performance dele é uma performance muito boa, assim, eu dei muita sorte, então a gente está ganhando mais ou menos uns 35% ao ano, então basicamente eu tô, nossa, não lembro, mas estou na cota 8, então o patrimônio multiplicou por 8 desde o começo. E é isso, assim, então agora eu faço isso só, eu cuido do meu clube de investimentos e eu dou aula. Eu comecei a dar aula porque me pediram, então me pediram para ensinar a investir. E aí eu falei, legal, vou ensinar então, mas vai ser uma turma só, eu ensino, vocês param de me encher o saco. O pessoal me encheu o saco no Twitter. Se você procurar curso e @elocruz, coisas antigas, tipo 2017, 2018, tem umas coisas eu falava, não, a gente vai ler o livro do Povo, vai ler livro tal, enfim, mas eu acabei dando e hoje eu adoro, assim, é muito legal ver. Por exemplo, eu tenho os meus alunos que são, tipo, estudantes, eu dou desconto para estudante. E os meus alunos que são estudantes, eles depois me contam assim, Elô, botei no meu currículo, Elô, o pessoal falou que, putz, que entre eu e o outro pegou você, porque eu já tinha noção de valuation e tal. Então, é muito legal, assim, é muito legal saber que o meu curso vai para o currículo das pessoas. E aí é isso. Então, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu sou, na verdade, apaixonada. Eu acho que eu tenho convicção de que o que eu faço é a nata do que tem para fazer no mercado financeiro, que é análise de empresas, tá? A gestão, ela é consequência. Você é um analista por muito tempo, eu estava cuidando do meu dinheiro, então eu acabei fazendo gestão. Mas eu sou analista, tá? Então, eu sou analista que faz gestão. Então, eu adoro estudar empresa, eu adoro pesquisar, achar alguma coisa diferente do que o mercado está olhando, conseguir comprar uma ação pagando muito barato. Quando a gente fala de valuation, né, no final das contas, quando a gente está investindo com base em valuation, você basicamente está trocando o mercado inteiro. Você está dizendo assim, o mercado inteiro está errado e eu estou certa, e é por isso que eu vou comprar tal papel a tal preço e eu vou ganhar dinheiro. No final das contas, a análise fundamentalista é isso, né? Você estuda a empresa, descobre onde que o mercado está errado, truca o mercado e aí tenta ganhar dinheiro. Então, essa sou eu. Eu estou super animada, super feliz de estar aqui. Eu adoro falar para as pessoas jovens e que vocês têm uma vida inteira pela frente. Se eu puder falar alguma coisa só antes de eu liberar as perguntas, eu vou falar algumas coisas que eu gostaria que tivessem falado para mim quando eu tinha a idade de vocês, tá? Primeira coisa é que você não trabalha para ficar rico, você trabalha para pagar conta e para juntar dinheiro. E você não junta dinheiro para ficar rico, você junta dinheiro para poder dizer não. E acho que uma das coisas mais legais que tem no mercado financeiro é falar uns nãos assim, que a pessoa fica desconcertada. Eu tenho recebido muita proposta de emprego, mas eu não tenho muito saco para aguentar sócio, chefe, assim. Então, eu falo não, eu tô falando não para todo mundo. Quase que tudo que me aparece, eu falo não. E é muito bom falar não, porque assim, tem proposta que você sabe que eu ia ter que trabalhar 12 horas, 13 horas por dia. Não que eu não trabalhe, mas eu trabalho na hora que eu quero, do lugar que eu quero. Então, se eu quiser viajar e trabalhar da praia, eu trabalho da praia. Mas, assim, esse é o desafio de vocês, tá? A liberdade financeira, ela não tem a ver com barco, helicóptero, nada disso. Ela tem a ver com a liberdade de dizer não. Isso dito, eu libero vocês para perguntas e eu vou tentar responder da melhor maneira a todas elas. Tenho certeza que vai conseguir respondê-la. A primeira pergunta que vai fazer ser o Christian, que eu apresentei, que é o nosso gerente de análise fundamentalista. Aí passa a bola aí para tu, Christian. Pode fazer. Não estou ouvindo. Christian, tá sem som. É porque eu mutei 2 vezes quando você reclamou. Eu mutei, esquece. A minha primeira pergunta, na verdade, é qual é a sua visão para agora de inflação? Na verdade, não é ainda de fundamentalista. Porque com essa expectativa de inflação para agora, para o curto prazo, e também para o médio prazo, né? Porque ainda vai ter uns repasses até dezembro, então vai ter programas de assistência e tal. Eu queria saber qual é a sua visão. Eu volto a pergunta para vocês que são os economistas. Eu não estou nem aí para a inflação, assim. O que eu acho, tá? Uma visão bem genérica
Eu não tenho convicção se o que está acontecendo é um choque de inflação ou se efetivamente a gente vai escalar essa inflação, tá? Então, tem uma questão, e aí eu sou assim, eu sou uma pessoa micro, então eu sempre vou te voltar a resposta olhando caso a caso. Então, olhando a empresa, o que eu estou vendo, tá? Tem muita empresa que estava com preço defasado. Então, a gente está vendo agora uma recuperação grande da indústria, especialmente indústria de bens de, tipo, coisa ligada a material de construção, decoração, essas coisas que são indústrias que estavam com os preços defasados. Então, eu não tenho ainda a convicção de que veio para ficar uma inflação persistente. Minha expectativa ainda tem muita ociosidade. Tem coisas que já estão aumentando o preço, sim. Então, por exemplo, o cimento, o preço praticamente dobrou, mas estava muito defasado. Então, hoje a minha expectativa não me assusta a inflação, tá? Eu não vejo nada que deveria mudar a minha vida em relação à inflação. E eu não tenho convicção de que a gente vai subir tão rápido a taxa de juros quanto algumas pessoas querem. Vocês estão gravando? Então, tá bom. Eu vou falar bem suave, então. Que é, assim, vocês precisam prestar atenção sobre as pessoas que estão falando que inflação e choque de inflação e aumento de taxa de juros, se elas têm algum interesse além da inflação propriamente dita. Eu vou dizer de uma maneira diferente. Imagina que a gente estivesse no cenário oposto e a taxa de juros estivesse muito alta e a inflação muito baixa. Como investidor de renda variável, a mim me interessa a taxa de juros baixa. Por quê? Porque aí a tendência é que o dinheiro venha para o mercado de ações. Então, há algumas pessoas que são de fundos com menos volatilidade, interessa a taxa de juros mais alta. Então, só cuidado com os vieses de todo mundo, tá? Se tivesse que escolher um livro para vocês que têm essa idade mais tenra e jovem, os meus livros, eles somem sempre nas horas das lives. Tá vendo? Ele sumiu. Mas aquele livro Rápido e Devagar, que é o livro do Daniel Kahneman, que ele fala muito sobre os vieses das pessoas. Então, eu estou menos preocupada com a inflação do que a média do que você lê por aí. Obrigado. Eu vou seguir com as perguntas que o nosso grupo de fundamentalista juntou assim para te perguntar também. E a primeira pergunta é: você analisa o tempo de vencimento das dívidas e a forma como a empresa lida com a rolagem delas? Eu analiso, sim, e isso é importante. Inclusive, ontem eu estava justamente tentando entender, né? Eu vou ter que fazer um call com a empresa porque não dá para entender como é que está funcionando isso na Springs, né? Que é uma empresa que está rolando dívida a um custo muito alto, acho que muito acima do que deveria. Então, sim, eu preciso analisar isso porque eventualmente pode faltar caixa, né? Então, eu geralmente trabalho nas minhas empresas com dívidas com empresas que têm uma situação financeira mais frágil. Então, eu acabo precisando entender como é que é a dívida, quando vence dívida, como é que está rolando, a que custo elas estão conseguindo rolar essas dívidas. Para efeito de modelagem, não sei se fazia parte da pergunta ou não, eu tipicamente não... Eu não me importo em fazer as dívidas vencerem. Eu considero que elas serão roladas mais ou menos no mesmo custo, a não ser que eu tenha alguma mudança estrutural da companhia. Show. Eu vou fazer a próxima aqui. Qual o método mais visto como correto de se estimar uma taxa livre de risco? Taxa livre de risco, ela tem que ser uma taxa que não tem risco de default e não tem risco de reinvestimento. Então, dependendo da moeda que você estiver trabalhando, seria o menor risco naquela moeda. Por exemplo, você está falando em dólares americanos, você quer estimar a taxa livre de risco em dólares americanos, você vai usar um T-bond, por exemplo, que seria um T-bond longo. Então, se você for olhar, por exemplo, se essa taxa é para você fazer um modelo de valuation, então eu faço meus modelos em 20 anos. Então, eu usaria a taxa mais longa que eu conseguisse com liquidez. Se você está usando um modelo de 10 anos, por exemplo, você tentaria pegar uma taxa de cerca de 10 anos. Mas sem risco de default. Então, por que a taxa de Estados Unidos não tem risco de default em dólar? Porque se precisar, como eles têm precisado, eles imprimem mais dinheiro. E se fosse Europa, por exemplo, você não pode pegar um título da Grécia ou da Itália. Aí você pega um título da Alemanha.
Se for Brasil, se for a taxa de livre de risco em reais, aí você pega em reais brasileiros. Se você quiser converter uma taxa, por exemplo, de dólares, de Brasil em dólares, aí você tem que somar a taxa livre de risco americana, o seu custo, o seu CDS, né? O seu risco Brasil. E se você quiser converter isso para reais, você precisa colocar diferencial de inflação. Perfeito. Outra pergunta. O modelo de Gordon costuma ser usado para calcular a perpetuidade do DDM? Perpetuidade de quê? DDM. Não sei se é assim que se fala. É do modelo de desconto de dividendos. Sim, ele é uma das formas que você usa, tá? Em geral, o cálculo da perpetuidade, mesmo quando você está falando no modelo de fluxo de caixa descontado, em geral, você pode usar também o Gordon, tá? O modelo de Gordon. Você usa o modelo de Gordon também para calcular os valuations o valuation, tipo, o múltiplo justo de PI, o múltiplo justo de price to book, eles todos partem do modelo de Gordon. Então, sim, quando você estava usando o modelo de desconto de dividendos, assim, você tem duas opções de calcular o seu preço de saída, né? Que o modelo de desconto de dividendos, ele considera que todos os dividendos que você vai receber ao longo dos próximos anos, e aí no preço de saída, você diria, seria o equivalente a falar, eu consigo vender a ação por esse preço. Então, você pode usar, eu tipicamente usaria ou o modelo de Gordon ou o múltiplo de saída. Então, vamos dizer, por exemplo, o múltiplo de Itaú seria, vou dar uma referência aqui, mas talvez umas 15 vezes PI. Então, você pode considerar também esse valor de saída 15 vezes o lucro do seu último ano. Esse traz valor presente. Vou fazer a próxima aqui. Forças de poder continua sendo vista como um bom método de análise setorial? De Porter, perdão, li errado. Tá. Sim. Perdão. Sim, tá. Sim. Eu diria não análise setorial como uma coisa abrangente, mas como uma análise de competição na indústria. Sim. Quando você olha as forças de Porter, tem uma que ela é desproporcionalmente mais importante do que as outras, que seria a barreira de entrada, tá? Então, eu te diria que de uma análise de Porter, talvez 60% do peso você devesse colocar, 60%, 70% seria na barreira de entrada. Acho que vai fazer muita diferença você ter convicção de que tem alguma coisa que impede o seu concorrente de produzir alguma coisa equivalente. Por exemplo, tá? Se você olhar a Vale e você for discutir as forças de Porter para a Vale, no final das contas tem uma barreira gigante de entrada que só ela tem acesso à mina de Carajás. Então, sim, isso continua sendo usado, mas acho que a barreira de entrada seria a mais importante delas desproporcionalmente. Perfeito. Rapidinho, todo mundo sabe o que são as forças de Porter? Pode explicar. Peraí. Tá, deixa eu Tem gente que não sabe, não. Eu tô abrindo aqui. Peraí, rapidinho, porque acho que vai ser mais legal. Vou ter até que o óculos para enxergar melhor. Não tô conseguindo ver nada. Peraí, só eu... Ai, cadê elas? Tá aqui. Eu trabalhei na consultoria do Michael Porter. Então, quando... o Michael Porter, ele fala muito de estratégia competitiva, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar. Você consegue, Humberto, Vitória, você consegue liberar compartilhamento para mim? Esse foi. Vitória tem oportunidade de co-host. Não precisa, só libera o compartilhamento. Dá certo. Libera aí, Vi. Consegui. Então, essas daqui são as 5 forças de Porter, tá? Então, basicamente, o que ele fala é que as forças de Porter ajudam a gente a medir o compartilhamento. Desculpa, deixa eu só voltar você para host, tá? Não precisa. Então, assim, elas ajudam a você medir como é que é a competição para novos entrantes. É fácil entrar? Então, se você estivesse falando, por exemplo, de lojas Renner,
é fácil você conseguir entrar no setor de loja sênior, né? No varejo de vestuário. Quando você pensa em substitutos, não existe substituto para roupa, mas meio que você pode olhar uma roupa mais barata, enfim. Quando você pensa em clientes, eles não têm nenhum poder sobre o cliente. Tipo, se o cliente não gostar dela, ela vai na loja do lado. Diferente da cearia, né, da siderúrgica, que se ela não quiser usar minério do Vale, ela vai ter bastante problema no processo dela. Aí tem uma discussão do número de fornecedores e rivalidade competitiva. Quer dizer, quanto mais player você tem na indústria, mais difícil fica você competir, porque você acaba tendo guerra de preços e tal. Mas no final das contas, quando você enxerga as forças de Porter, o peso todo fica aqui nos novos entrantes. E aí, por que nos novos entrantes? Porque se você olhar, por exemplo, ó, você tem o tempo e custo para entrar. Então, imagina o seguinte, se a gente não estivesse falando de um varejo, mas a gente estivesse falando de uma empresa de petróleo, não é tão fácil virar uma empresa de petróleo. Você precisa de um monte de licença, de um monte de acesso especial, conhecimento específico tem um monte. Aí você tem economia de escala, então, se você tiver que entrar com um campo pequeno no Brasil, é muito difícil. Se você olhar, então, assim, você tem uma vantagem de custo em ser grande? Claro que tem. Então, o que tem alguma coisa mexendo aqui. Espera aí. Então, na hora que você olha, você acaba tendo que olhar e entender que as forças de Porter, elas importam sim, mas que o peso grande deveria estar aqui, tá? Perfeito. Vou fazer a próxima pergunta. A taxa de desconto usada no FCFF e no FCFE deve ser encontrada utilizando o mesmo método? Já ouvi dizer que faz muito sentido utilizar o custo de equity como taxa de desconto para o FCFE e o WACC para o FCFF. Vamos lá. Quando a gente está olhando, a discussão aqui é sobre modelos de valuation, tá? Então, a ideia é, quando você está fazendo uma análise, um valuation, pelo fluxo de caixa descontado, então você tem basicamente dois caminhos que você pode perseguir. Um deles é você olhar a firma e outro deles é você olhar o acionista. Então, quando você olha a firma, basicamente, se você olhar e pensar o balanço, por exemplo, o que você tem? Você vai ter o seu balanço patrimonial, vocês estudaram contabilidade, né? Você vai ter de um lado o ativo e do outro lado você vai ter o passivo e o patrimônio líquido. Como é que você deveria enxergar isso? Tá? Deve ser ao contrário, não sei se vocês estão vendo do lado certo ou invertido. Mas o que você deveria olhar é falar assim, o passivo e o patrimônio líquido são a forma como são a origem dos seus recursos para financiar o que quer que você vá fazer lá no ativo. Então, o que acontece? Se você olhar e você tentar entender como é que você lida com isso, basicamente o que você está fazendo? Você vai pegar dinheiro, seja próprio, e a gente vai chamar de equity, patrimônio líquido, ou seja dinheiro de terceiros, que a gente vai chamar de dívida, e você vai aplicar. Então, quando você olha o ativo, você olha o todo, e a gente vai chamar isso de firma. Quando você estiver falando só do acionista, você vai olhar o patrimônio líquido e você vai chamar de equity. Então, quando você quiser avaliar uma empresa, você tem duas formas de avaliar, e as duas deveriam mais ou menos te dar a mesma decisão, ainda que não o mesmo número final. Fazer o seu valuation para a firma e o seu valuation para o equity. Então, se você fazer o valuation para a firma, os fluxos de caixa que você... Peraí, tem uma pergunta aqui. Os seus fluxos de caixa, você vai avaliar se você quer deixar eles para a firma ou para o acionista. Qual que é a diferença? Vamos pensar na DRE, tá? Então, quando você pensa na DRE, você tem lá a receita e o custo, você vai chegar no seu lucro bruto. Aí você tem todas essas despesas, você chega no seu resultado operacional, que a gente chama de EBIT. Até então, todo o dinheiro, todo o seu resultado operacional que você gera, ele é para a firma. Por quê? Porque dali, tanto o credor, que é o cara da dívida, vai tirar o dinheiro dele, quanto o acionista, depois que o credor e o governo tirarem, se sobrar, vai para o acionista. E por que eu estou falando isso? Porque aquele EBIT,
ou lucro operacional, ele é a base dos seus fluxos de caixa para a firma. Quando você estiver falando do fluxo de caixa para o equity, você vai tirar também a despesa financeira. Por quê? Porque quando você pega a despesa financeira, você está remunerando o seu credor. Então, o seu credor, a sua dívida, ela já foi suficientemente remunerada, o que sobra é para o equity. Então, você tem essas duas formas de avaliar fluxo de caixa. E aí, o que acontece? Na hora que você enxergar essa situação, então você tem dois fluxos de caixa que são diferentes. Se você tirou o fluxo de caixa para a firma, você ainda não remunerou o seu credor. Então, na hora que você olha sua taxa de desconto, você precisa lembrar que você tem que remunerar os dois. Se você olhar o equity, você já remunerou o credor, então você só precisa remunerar o acionista. Então, vamos lá. A taxa de desconto para o acionista, ela é o custo de capital, que é o custo de equity, que é o CAE, como a Vitória falou. Então, quando você usar os fluxos de caixa para o equity, então, FCE, fluxo de caixa, não sei em que ordem que você falou, mas a gente chama de Free Cash Flow to Equity. Então, o fluxo de caixa livre para o acionista, você vai usar a taxa de desconto, que é o CAE. É que você vai calcular, por exemplo, pelo método do CAPM, né? Que vocês devem ter estudado na faculdade ou não, senão eu explico depois. Mas, e quando você usar para a firma, você vai usar sim o WACC. O WACC é um custo de capital ponderado pelo percentual de capital que você tem do acionista ou dos credores. Então, é isso mesmo, assim que você usa essas taxas de desconto. Perfeito, perfeito. Vou devolver para o Christian a pergunta próxima. E depois tem uma pergunta... Quer dizer, tem uma pergunta aqui no chat. Acho melhor fazer logo, então. Elo, você quer que eu leia ou você mesmo lê? Eu leio. Em abril, eu fiz seu curso à distância de Valuation Fundamentado. E lá, você disse que o Breda te convenceu a usar 20 anos em vez de 10 para projetar o fluxo de caixa da empresa. Você poderia falar mais sobre o racional por trás disso? Posso sim, Antônia. Basicamente, quando você faz um modelo, quando você aprende um modelo, em geral vão te ensinar a fazer um modelo de 5 ou 10 anos. Só que o que acontece? Quando você faz um modelo e você tem lá um termo que chama perpetuidade, que você faz pelo modelo de Gordon, e você assume que a partir dali a empresa vai ser para sempre igual. Então, se a empresa vai ser para sempre igual, você não pode colocar muito crescimento na empresa, porque se você olhar, e aí para sempre é para sempre. Então, vamos dizer que a gente está olhando num horizonte de 100 anos. Você não pode falar que a empresa vai estar crescendo muito acima da inflação daqui a 90 anos. Então, o que aconteceu? Então, o que acontece? Então, eu sempre usei o modelo de 10 anos. Só que, quando eu usava o modelo de 10 anos, eu investia olhando 1, 2, 3 anos. JSL... Ai, gente, desculpa. Peraí. Se eu pensar só JSL, o que eu tenho aqui? Eu já estou carregando essa empresa pelo menos há uns 6, se você pensar até o lugar que eu estava trabalhando antes, uns 8 anos. Eu diminuo, eu aumento, mas eu basicamente carreguei o tempo todo. Então, eu tenho que investir mirando um horizonte maior. Por quê? Porque o 10 anos está logo ali. Eu realmente imagino que eu vou estar ainda comprado em JSL daqui a 3 ou 4 anos. E aí, ele usa 30 anos. Eu brinco que ele usa 30 anos porque ele é muito rico. Porque o que acontece? Ele fala assim, não, Elô, você tem que olhar, e se você não vender nunca mais, quanto é que você vai ser remunerado? E aí, ele usa a taxa interna de retorno muito mais do que os fluxos de caixa trazidos ao valor presente. Então, quando você faz isso, essencialmente o modelo ele é todo o mesmo, mas a última fórmula ela é diferente. Na hora que você faz isso, o que ele me convenceu? Ele falou assim, Elô, 10 anos você acaba não capturando. Se você pegar uma empresa com crescimento mais acelerado, você acaba não capturando todo esse crescimento. Por quê? Porque como se no 10º ano você cortasse e falasse que o crescimento passa a ser só inflação. Então, foi isso, Antônia. Aí, quando ele falou isso, eu falei, não, você tem razão. Eu não consigo pensar 30 anos, porque daqui a 30 anos eu nem sei o que eu vou estar fazendo na minha vida. Eu quero ser vovó, vou largar tudo e cuidar dos meus netinhos. Mas eu consigo olhar e falar, não, 20 anos é um número razoável. Foi isso que aconteceu. Tá, então, das circunstâncias entre usar o VPL e o TIR, tá só relacionado a pegar esse crescimento, né? Ou se tem esse Não, crescimento. eu diria que tem uma outra coisa que eu acho que é mais importante, que é o seguinte. Imagina o seguinte, o Alasca gere, eu não sei quanto, vou chutar 12 bilhões de reais. Então, quando você tem 12 bilhões de reais, se você pensar em comprar uma ação,
você tem que pensar que vai acontecer uma coisa muito boa e que você vai conseguir segurar essa ação por 3, 4 anos. Por quê? Porque eventualmente você vai levar meses para comprar. E eu não. Eu sou pessoa física melhorada, assim. Tem muita pessoa física que eu pretendo ter no máximo no meu fundo, captando dinheiro de terceiros. Então, eu consigo entrar e sair das minhas posições com muito mais habilidade, ou com muito mais facilidade. Habilidade não, facilidade sim. Então, o que acontece? Na hora que eu olho isso, o que eu brinco, né? O que é meu sonho mágico? Eu compro uma ação essa semana, aí eu comecei a comprar segunda, sexta-feira eu acabei de montar minha posição, aí na semana que vem ela já bate, o preço converge com o valor. Então, imagina assim, eu compro ela 20, ela vale 30, então semana que vem já vira 30, eu vendo ela e já compro outra, e assim sucessivamente. Óbvio que não é assim que acontece, mas eu não tenho tanto essa pretensão de carregar durante muitos anos. O que não quer dizer que eu não possa carregar durante muitos anos se coisas boas estiverem acontecendo ou se demorar para andar. Então, o que acontece é, no final das contas, eu tomo uma decisão pensando que a médio prazo o mercado vai convergir com a minha opinião e aí eu vou ter a oportunidade de sair no valor que eu acho que é o justo. Veio mais uma aqui no chat. Vou ler aqui. Elu, você não utiliza o VAC como taxa de desconto, certo? Então, a variação na taxa de juros não influencia no seu valuation? Renan, eu uso sim. Dentre os modelos de fluxo de caixa descontado, eu prefiro sempre trabalhar com o modelo da firma. Então, se você está trabalhando com o modelo da firma, a taxa de desconto ela é o WOC, tá? A gente fala WOC com U, assim, não com V, porque é como se fosse em inglês, tá? E aí o que acontece? Então, eu uso sim. E a taxa de juros afeta sim o meu valuation. Quando você olha tanto, mas mesmo que eu não usasse o modelo para a firma, que eu usasse o modelo para o WOC, e aí eu não, para o modelo do equity, e eu não usasse a taxa de desconto WOC, eu usasse a taxa de desconto cost of equity, um dos princípios por trás do cost of equity é que basicamente do custo de capital próprio, né, que é o custo do acionista, ele basicamente assume que você tem o seu objetivo enquanto investidor é você ser remunerado ao que seria a taxa de juros de longo prazo na sua moeda, mais um prêmio de risco, dado que investir em ações tem risco. Então, por exemplo, eu estou investindo o ano inteiro e eu estou perdendo dinheiro. Então, considerando isso, sim, em todos os cenários a taxa de juros afeta o meu valuation. É só que eu não acho, não é que não afeta, é que eu não acho que ela deve subir tanto, tão rápido como algumas pessoas estão falando. Vou fazer a próxima aqui. Foi outra que era para ter vindo no chat, só que a pessoa que queria enviar está no telefone, falou que é ruim e mandou pelo WhatsApp e pediu para eu perguntar. Tendo em vista o crescimento do ISD, como conseguimos metrificar na análise? E qual é o peso que você dá para ele? ESG? Os ISDs, Pergunta para a pessoa errada. Vamos lá. Dane-se o ESG. Vamos lá, deixa eu explicar. O que acontece é o seguinte, existem 2 ESGs. E um ESG é o da narrativa e outro é o ESG de verdade. E o ESG que é mais falado é a da narrativa. Então, basicamente, é bonito você falar que você é ESG. É bonito você falar que você se preocupa com governança. É bonito você falar que você se preocupa com o meio ambiente. Mas, na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas com um rótulo, entendendo que em algum momento vocês vão precisar estudar sobre isso. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu posso falar um pouquinho sobre falácia de narrativa. Então, eu consigo argumentar o que eu quiser. Então, em tempos de marketing digital, se vocês entrarem no Instagram, gente, não se informem sobre finanças no Instagram, pelo amor de Deus. Não falem que eu falei isso, mas não façam isso com vocês mesmos, tá bom? Mas se você entrar no Instagram, é uma guerra de narrativas. O Instagram, ele é monólogo, né? Eu falo e ninguém consegue discordar de mim, porque se discordar de mim, eu apago o post. Eu não consigo apagar um post no Twitter. Então, se vocês querem aprender com profissionais, aprendam no Twitter. Mas então, assim, o que acontece é a gente está num momento em que a narrativa ela vale mais do que os fatos. Então, você está vendo que é um monte de fundo falar que ESG porque fica mais bonito. O que é ESG? E é de environment, S é de social e G é de governança.
Então, meio ambiente, social e governança. Então, quando você fala em meio ambiente, e aí outro dia eu vi uma discussão, uma análise, que era um gestor dizendo que Vale e JBS eram sim empresas ESG. E tipo, não, elas não são. Tá? A Vale nunca mais, por um bom tempo, vai poder ser considerada uma empresa que cuida do meio ambiente. Ah, mas ela mudou, tudo bem. Mas o histórico dela, ela vai precisar provar muito que ela mudou antes de qualquer coisa. Governança, e assim, governança, você fala de JBS, não quer dizer que eu não vá ter JBS, tá bom? Mas, cara, a JBS não tem nada de governança. Ah, mas ela melhorou. Cara, não, ela não melhorou. Vê quanto que eles doaram, vê quanto que eles doam de dinheiro para a eleição. Então, assim, eu acho que tem muito de narrativa aí, tá? E aí você vai ver que, tipo, não é consenso no mercado. Então, tem gente que brinca que é quando você não está ganhando dinheiro com o seu fundo do jeito tradicional, você fala que você virou ESG. Mas, assim, não quer dizer que não importe. Quando você investe numa empresa, o S deveria ser de sustentabilidade, você tem que pensar na sustentabilidade da empresa. Então, que tipo de cuidado a empresa está tendo para garantir que ela vai existir dali a 30 anos e ainda vai estar gerando bons resultados. Então, vocês devem estar acompanhando que nesse exato momento tem uma discussão entre o governo de Minas Gerais e a Vale sobre o valor da multa. Então, assim, no final das contas, no limite, imagina que rompe mais uma barragem, tá? Eu estava em Minas Gerais há uns 10 dias e dando curso. E aí a discussão era justamente assim, olha, Elô, tem umas 3 barragens aí que estão perigosas. Então, você poderia olhar no limite, dependendo do tamanho da multa, e a Vale sair do jogo. Que é uma coisa que as pessoas sempre cometem o mesmo erro, de falar, não, mas o minério não vai sumir. Tudo bem, o minério não vai sumir, mas a sua ação de Vale pode valer 0. Eu não acho que vai, mas ela pode. A gente está acontecendo alguma coisa muito semelhante em Braskem. Ela cavou demais uma mina que ficava embaixo da cidade. Eu não sei se a cidade foi para cima da mina ou se a mina foi para baixo da cidade. Mas agora ela tem um problema, né? Porque tipo, pode ser que caia ali. Então, eles provisionaram no último trimestre, acho que 7,9 bilhões de reais. Então, no final das contas, o ESG de verdade, ele tem muito menos a ver com o rótulo ou o título, ainda que o rótulo possa ser bonitinho, mas muito mais a ver com efetivamente, será que essa empresa ela está preocupada em estar viva e rentável dali a 30, 40 anos? Então, eu diria que é mais ou menos essa linha. Se vocês quiserem fazer a pergunta do Bruno, eu vou pedir para parar de gravar. E eu respondo. Pode ser? A gente para, Vitória, para, aí fica assim, voltou. Tem mais uma no chat até, acho que já tá, aproveitar que tá no embalo do chat. É a do João Vitor. Manda ver. A gente sabe que você prefere ler, você mesmo? Pode ler você. Ok. Elô, a gente sabe que você gosta muito de empresas micros, geralmente empresas quase quebrando e com altas dívidas. Sobre o último aspecto, as dívidas, como você as insere no modelo? Você faz alguma projeção para entender se em algum momento ela vai começar a cair? Vamos lá. Antes de analisar a dívida, eu preciso analisar a empresa. Então, vamos lá. Se eu estou investindo numa empresa que ela é considerada ruim, primeira coisa, regra básica, eu não posso estar pagando por uma empresa mais ou menos. Eu tenho que estar pagando por uma empresa ruim. Então, isso tem que estar no valuation. E aí, quando você olha as dívidas, você precisa entender depois da dívida, a primeira operação da empresa. Então, você precisa entender o seguinte, o que vai acontecer, o que precisa acontecer, e qual a chance de acontecer aquilo que precisa acontecer para que a empresa volte a dar lucro. Então, você tem que entender a operação. Então, vou dar alguns exemplos, tá bom? De ações, empresas ruins da minha carteira. Springs soltou um resultado que até foi bom, o papel subiu 10% no dia, mas não deu lucro, deu prejuízo. Então, o que precisa acontecer? No fundo, em Springs, eles precisam reduzir a dívida que eles estão fazendo principalmente via venda de ativos, e eles precisavam que as pessoas voltassem a investir nas próprias casas. A gente teve uma década perdida, tá? Eu espero de coração que a década de vocês recém-formados seja melhor do que
foi a minha, assim. Na verdade, nem posso reclamar ali, 2006, 7, 8, 9, foi muito bom. Eu me formei em 2004. Mas, assim, essa década de 10 a 20 foi muito ruim, foi bem perdida mesmo. O PIB foi zero. Então, o que que acontece? Na hora que você olha as empresas, eu tenho que olhar e falar assim, tem alguma coisa que pode acontecer? E aí tinha. Então, ela pode voltar a exportar, ela ela tem muitos ativos para vender. Então, basicamente, a empresa tem um market cap de 350 milhões de reais e ela tem de ativos à venda quase meio bilhão. Se ela vender tudo que ela tem para vender, se ela conseguir vender tudo que ela tem para vender, a gente está falando de R$ 10 por ação. Ela tem de capital de giro mais do que ela tem de dívida. Então, e o capital de giro dela é lençol, tecido e algodão. Não é uma coisa, um mico, assim, tipo comida, nada que estraga. Então, o que acontece? Você pode olhar e falar assim, não, faz sentido fazer isso, e aí você ainda estaria levando de graça, quer dizer, de bônus, né, de upside, toda a fábrica e as marcas. Então, quando você pega isso, você tem que olhar e falar assim, tudo bem, então é isso que vale. Se ela conseguir ser muito rentável, tipo, muito rentável seria equivalente a Renner, tá? Tipo, por absurdo. Quanto que ela vale? Putz, sei lá, R$ 80. E agora, o que que ela precisa fazer para valer mais do que isso? Então, o que está acontecendo com a empresa? E aí, se você só conseguir equacionar a dívida, para isso ela precisava reduzir a alavancagem, ela reduziu, ela já vale muito mais. Então, eu vou olhando um pouco a operação e a dívida, porque você só consegue equacionar a dívida se você tiver algum tipo de origem de capital. O Renan, acho que puxou até uma segunda pergunta, foi ele que fez essa, se eu não estou enganado. Elu, você pode falar um pouco sobre ser contrarian? Vai em linha com o que você está falando agora? Sei. Tá. O conceito do ser contrarian, tem até um livro, que é um clássico do Contrarian Investing, que é esse aqui, que é o Contrarian Investment Strategies. Mas, basicamente, o que é o ser contrarian? O ser contrarian é você ser do contra. Então, todo mundo quer usar rosa, eu quero usar laranja. Quando todo mundo quiser usar laranja, eu quero usar rosa. Todo mundo quer tomar cerveja, eu quero tomar vinho. Quando todo mundo quiser tomar vinho, eu vou tomar cerveja. E, às vezes, assim, você olha e essas coisas de gosto, na verdade, não muda tanto. Mas quando você olha uma empresa, é assim, todo mundo gosta de veg. Tá bom. E aí o que acontece é o seguinte, as pessoas que não fazem conta gostam muito de veg. Então, as pessoas gostam de veg, elas compram veg, elas não se importam de pagar caro, por isso elas falam que o preço de compra não importa, então não tem problema você pagar caro numa ação, então elas vão comprando. E aí, quando elas começam a comprar veg, no final em algum momento você olha e fala, putz, veg está precificada para, se tudo der certo como histórico dela, ela só vai estar pagando um bom dividendo lá em 2037. Vocês todos já terão filhos, já estarão super bem na profissão e, se Deus permitir, já com a liberdade financeira de vocês, podendo dizer não para chefe idiota. Se vocês querem trabalhar no mercado financeiro, vocês precisam contar com essa possibilidade de ter chefes idiotas. Então, o que acontece é o seguinte, então, na hora que todo mundo gosta, a tendência é que esteja caro. Assim como, se ninguém gosta daquilo lá, a tendência é que esteja barato. Obviamente, quando ninguém gosta de um ativo, isso deve ter algum motivo. Então, bancos, por exemplo. Ninguém gosta de bancos, por quê? Porque bancos tá correndo risco das fintechs. Então, se ninguém gosta de bancos, a chance de bancos estarem baratos é maior. Então, chega um ponto, eu não tenho bancos, tá? Mas, tipo, eu tenho vários amigos que são contrarians que estavam compradíssimos em bancos. Chega um ponto que você olha e fala assim, ó, a chance, mesmo que as fintechs atrapalhem pra caramba, eu acho que o banco ainda é barato. Aí você vai lá e compra. Então, ser contrarian é simplesmente olhar e você não depender da opinião dos outros. Você vai tentar buscar boas empresas pagando barato. E aí a tendência é que as empresas que vão estar baratas são as empresas que ninguém gosta. Então, por isso que se chama contrarian. Show, perfeito. Outra pergunta, o que fazer com um beta negativo? Essa pergunta é minha, na verdade, porque eu pego o beta, tipo, já chegou a ser negativo com empresas, sei lá, às vezes da Europa. Mas
Eu pego ele e continuo fazendo, mas eu não sei se isso é certo ou errado, tipo, faz sentido para o valuation ou não. Então, vamos lá. Antônia, você lembra o que eu faço com beta negativo? Vamos ver se ela... Eu nem uso beta, eu não tô nem aí pro beta. Sim, as únicas vezes que eu uso beta são no curso para falar para os alunos o que é o beta, e eu falo bem assim, ó, gente, faz parte da teoria, então tá aqui, agora vocês entendem a teoria, esquece o beta e segue o jogo. Por quê? Porque o beta, ele seria uma medida de quê, Christian? É da relação que a empresa tem ou com o mercado ou com o setor dela. Mas o pessoal usa o beta falando que ele está te ajudando a medir o quê? Ah, o risco, né? Risco. Vamos lá. Pega uma empresa que você considera bem arriscada. Fala para mim. Sei lá, agora de cabeça. Qualquer uma. Alguém ajuda ele. Uma empresa bem arriscada. Petrobras. Cogna, tá aqui, João. Obrigada. Cogna. Por que Cogna é bem arriscada? Porque a ação dela chacoalha muito ou porque ela está cheia de dívida, investiu pesado no ensino presencial e a gente está vivendo num mundo que está indo todo para o online, porque ela dependia muito do FIES e agora ela está tendo que financiar os alunos e os alunos não estão pagando. O que torna a Cogna arriscada? O fato da ação chacoalhar muito ou esses outros problemas? Christian, me ajuda. Os outros problemas de dívida. Então, não é uma medida decente de risco beta. Então, tanto faz. Como é que eu lido com beta negativo? Então, se você olhar recentemente menos, mas se você olhar o beta de Suzano, ele é negativo, historicamente. Por quê? Porque quando o gringo entra no Brasil, ele traz dólar. Então, ele vende dólar e o dólar cai. Então, a bolsa sobe, o dólar cai. Toda vez que a bolsa sobe, o dólar cai. Se a bolsa subir e o dólar cair, o que acontece com a ação de Suzano? Ela cai. Por quê? Porque a Suzano é muito alavancada ao dólar. Então, na hora que você olha isso, o que você acaba olhando? Você fala assim, a Suzano tem beta negativo. A pergunta é, imagina um cenário que você, para ficar comprado numa ação, você exige um retorno de 12%, 13%. Tá? Vamos dizer 15%, que é o número que eu trabalho. É isso, Antônio, eu uso alguma coisa entre 13% e 15%, dependendo da empresa. Mas assim, então o que acontece? Imagina que assume que você está olhando e eu ganho 13% ao ano, eu quero ganhar 13% ao ano nas minhas empresas. Faz sentido. Imagina que Suzano, por absurdo, tá? Ela tem um beta menos 1. Então eu estou falando de 8 menos 1 vezes 5, né? Que meu Equity Risk Premium ele é 5 fixo. Eu estou falando que eu aceitaria ficar comprado em Suzano para ganhar 13%. Por que a teoria permite isso? Porque dentro da teoria, o beta faz parte da teoria de portfólio, eu diminuo o risco de portfólio, porque quando a bolsa cai, a Suzano sobe. Mas se a minha expectativa é que a bolsa caia, eu vou ficar comprado em Suzano, porque sim, se a minha expectativa é que a bolsa suba e a Suzano vai cair se a bolsa subir, então eu não vou ficar comprado em Suzano. Então, eu não calculo beta, eu nem olho beta, eu não estou nem aí para o beta e eu uso o meu cost of equity de 13% para boas empresas, 15% para empresas consideradas ruins pelo mercado. Como todas as minhas empresas são consideradas ruins pelo mercado, então nos longs eu uso 15%. Tá, mas não falem isso na prova de vocês, tá bom? Na prova de vocês, como é que você lida com beta negativo? É aquela ação reduz o risco do portfólio. A resposta da prova é essa. Vida real, tá, gente? Na vida real, tipo, só sell side usa o beta porque precisa mostrar o número, buy side não usa. Bom, então segue nessa pergunta do Matheus. Você sempre segue esse 13 ou 15%, mas tem alguma outra alternativa para, sei lá, para calcular? Inflação mais 10, pré-longo mais 5. Mas eu ensino, no meu curso eu ensino o CAPM para os alunos, tá bom? Eu falo até o que é o beta, explico os problemas do beta. Enfim. Tá. Esse número é Eu tenho uma dúvida. Eu só não consigo ligar a câmera. Não tem problema. Deixa eu só ler aqui a pergunta do Vinícius, que o número arbitrário. Considera que sim. É o meu custo de capital.
Então, eu exijo ganhar 15% ao ano. Se não for para ganhar 15% ao ano na bolsa, eu não prefiro nem brincar. Fala, Matheus. Você falou sobre governança, sobre a direção de uma empresa, assim. Como você faz para atestar que a governança que eles dizem ter é só fachada, assim, de longe, né? Sem poder ir lá visitar? Como é que você avalia isso? Histórico, né? As notícias. Por exemplo, ninguém nunca vai me convencer que a Qualicorp tem uma boa governança. E nenhum acionista de Qualicorp está comprado na Qualicorp por causa de governança, porque governança é um lixo, mas você compra por valuation. Então, tem coisas que você só vai saber pelo histórico. Por exemplo, links, tá? Então, assim, até ontem, né, até, sei lá, 2 meses atrás, a Lynx era considerada uma empresa de boa governança. Provou que não é. Como? Nesse momento em que os caras da Stone fizeram uma oferta, e aí, apesar da empresa não poder pagar prêmio para o controlador, eles fizeram uma oferta e eles vão ser contratados pela empresa, vão passar, sei lá, vou chutar agora que eu não tenho certeza, mas tipo, 2, 3 anos lá vão ganhar 100 milhões de reais. Isso é um prêmio de controle, só disfarçado. Ah, entendi. Mas em caso de, por exemplo, algumas empresas, como por exemplo a BRF, ela mudou o CEO, entrou o Lorival Luz e ele diz estar fazendo muita mudança em relação ao que era antes, com aquela época da Operação Carne Fraca e tal. Será que é suficiente para a gente olhar isso e considerar que está fazendo, não está? É isso mais 5 anos. Daqui a 5 anos a gente atesta isso. Antes disso, não. Ah, entendi. Obrigado. Assim, eu tô te falando, vamos lá, eu tô te falando como buy side, tá? Como alguém que tá olhando para o próprio dinheiro. Por que eu tô falando isso? Porque se você falar sell side, várias vezes eles aceitam. Ah, não, melhorou a governança porque agora o CEO é o fulano de tal. Não. Melhorou a governança porque o fulano de tal tá lá faz 5 anos e desde então a gente não teve mais nenhum evento. Ah, entendi. Muito obrigado. Pediram para mandar depois o link do seu curso de valuation no chat. Vou colocar aqui. E tem mais uma pergunta. Muito se diz sobre o quão incorreto é identificar volatilidade como um dos formadores do número que representa o risco de um ativo. Existe algum método, além do CAPM, que podemos usar para representar o CAE? Tem um outro que chama Arbitrage Price Theory, APT, se eu não me engano, que também é utilizado. Mas ele também vai usar esse tipo de coisa, assim. Você tem um método por fatores, que aí você pode colocar, e nesse método você pode colocar vários fatores. Mas, sinceramente, assim, de novo, para passar na prova, você aprende o que o professor ensinar. Mas na vida, gasta muito mais tempo entendendo se a empresa vai conseguir gerar lucro, se a receita consegue crescer aquilo mesmo, se a estratégia da empresa está adequada, se não tem um competidor vindo, do que pensar em taxa de desconto. Sim, a teoria está aí para servir a análise, e não é a análise que tem que servir a teoria. Pesado, né? Desculpa, gente. Eu jogo muito real. Se vocês quiserem saber toda a teoria, tem no YouTube da Modaran, tem toda a teoria. Mas a prática, ela não conversa tão bem com a teoria quanto algumas pessoas gostariam que conversasse. Entendi. A gente já fez Só pensando assim, se você olha e fala assim, Elô, eu não aceito colocar todas as empresas com a mesma taxa de desconto, porque no final das contas, quando eu faço isso, eu jogo muito da minha tomada de decisão para a subjetividade. Tipo, entre ter um upside de 100% em, sei lá, Gafisa e um upside de 100% em Raia, é óbvio que eu vou comprar Raia.
Mas se você quiser fazer uma coisa intermediária entre isso que eu estou falando e o que diz a teoria, você pode usar, por exemplo, os betas do Damodaran. No site dele, se você botar betas da Damodaran, ele calcula nos Estados Unidos um beta por setor. E como você tem muito mais empresa por setor, acaba sendo um número mais razoável, tá? Então, eu gosto de pensar que o beta é um número que varia entre 0,7 e 1,3. Show. Você pode explicar para a gente melhor como o TIR é utilizado em vez de preço-alvo? Tá. Quando você olha o preço-alvo, basicamente você está falando o quê? Você calculou o valor para o momento do tempo atual e você está dizendo assim, olha, essa ação vale R$30, ela está negociando 20, logo eu tenho... rapidinho, eu estou aceitando todo mundo que está pedindo para entrar, tá? Então, se vocês quiserem encontrar... Deixa eu ver se eu consigo passar de novo o host aqui, peraí. Peraí, cadê? Humberto. Eu não consigo sair do host, eu não sei por quê. Ah, eu tô como co-host. Ah, então tá bom, então vocês aceitam, então tá tudo certo. Então, assim, no final das contas, na hora que você pode olhar, e você pode olhar dessa outra maneira, e eu acho que eu perdi o resto da pergunta que eu esqueci, desculpa, eu me distraí aqui. Faz de novo. Se você poderia explicar melhor como o TIR é utilizado em vez de preço-alvo. Então, pelo preço-alvo, você olha e fala assim, ah, tá bom, a ação vale 30, tá 20, então eu tenho aí 50% para ganhar. Além disso, o valor ele se move com o tempo, né? Isso vocês aprenderam na aula de matemática financeira. Então, além desses 50% que eu tenho para ganhar, se eu carregar essa ação até o infinito, né, só 10 anos, eu ainda vou ganhar o meu custo de capital, digamos, 15% ao ano. Então, é assim que você enxerga hoje, você deveria enxergar o preço-alvo. A taxa interna de retorno, na verdade, ela é uma taxa de desconto que substitui o meu cost of equity. Então, o que acontece? A gente discutiu um monte a taxa de desconto. Você vira e fala assim, putz, eu não me senti confortável nessa discussão. Eu não gosto do cost of equity, nem usando o beta e nem o da Elo. Então, o que você faz? Você calcula, você pega os seus fluxos de caixa, e ao invés de você calcular o valor presente, você pergunta para o Excel, né, para a sua calculadora financeira, qual que é a taxa que faz com que o valor presente líquido de todos esses fluxos de caixa, quando eu invisto comprando ação ao preço tal, qual que seria a taxa de retorno que eu teria olhando os fluxos de caixa. Então, a TIR, ela te diz isso, e aí você tem a vantagem de não precisar usar o custo de capital. Tem no chat. Pergunta o Vini aqui. A parte de modelagem é mais uma forma de chegar ao preço justo, narrativa, mas a tomada de decisão é uma leitura subjetiva e baseada na experiência, na sua filosofia de investimento, certo? Principalmente por conta do balanço de riscos de uma empresa. Certo, Vinícius, perfeito. Assim, nada a acrescentar. Eu vou só falar só para parecer que eu sou inteligente, mas você está perfeito na sua análise. E é por isso que os investidores com mais experiência, eles tendem a tomar decisões melhores. É por isso que todo mundo respeita muito o Barsi, ou o Luiz Alves, ou o Peter Lynch, ou o Warren Buffett tomando decisão. Assim. É um conjunto de informações que te faz tomar decisão, e não só vamos dizer, o que o seu valuation cost para você. Do Diego agora. Elo, a teoria em muitas partes não reflete a realidade. Quais as principais partes na teoria que isso ocorre? Eu acho que o único cuidado que você deveria ter é essa história do beta. No resto, eu ficaria bem confortável com a teoria. Assim, o único risco é você usar beta como medida de risco. Você disse que arbitra um valor como taxa de desconto dependendo do risco que você vê na empresa. Se eu não me engano, você disse que considera 15% para a empresa com maior risco. Você usa os mesmos 15% para empresas não listadas? Bom, eu basicamente não faço valuation de empresas não listadas, mas para eu entrar num negócio que eu não consigo sair, eu exigiria mais, né? Eu exigiria mais. Para uma empresa estabelecida, pelo menos uns 20%.
e para uma empresa tipo Venture Capital, pelo menos uns 30. Assim, da última vez que eu conversei com as pessoas, essas eram as exigências de retorno de Private Equity e Venture Capital. Mas eu confesso que faz tempo que eu não converso sobre isso. Você lê a pergunta do Vinícius? Aqui, ó. Pouco baseado, então, nesse ponto que perguntei, o que você acha dos fundos quantitativos? Que, basicamente, o output são dados, a subjetividade humana poderia ser programada? Vinícius, basicamente é o seguinte, os fundos quant, eles exercem o seu papel e é um papel totalmente diferente do meu. Então, sim, dá para você ganhar dinheiro sendo quant. O objetivo do fundo quant é muito diferente. Então, ele vai tradear, vai pegar algumas teses, algumas coisas geralmente menores. E sim, eu não acho que a subjetividade humana poderia ser programada, porque você não consegue programar, por exemplo, um rompimento de barragem. E isso muda todas as coisas. Então, eu acho só que o fundo quant consegue ganhar dinheiro e que eles fazem sentido dentro do todo, né? Então, dentro do mercado. Mas, quanto mais fundo quant, mais difícil ganhar dinheiro. Elô, tem um... Aconteceu algumas vezes de eu pegar uma taxa livre de risco negativa. Tipo, eu chegar a ela ter ser negativa. Eu queria saber, eu sei que você não usa o KPM, né? Mas, tipo, o que isso significa para o valuation? Porque é meio raciocínio do beta. Eu não sei se eu posso usar, se eu continuaria usando. Onde você pegou uma taxa livre de risco negativa? Na do Japão, já aconteceu. Quando eu retirei o risco de uma... Tinha uma NTNB uma vez que estava com um prêmio muito baixo, eu tirei o risco e ficou negativo. Aí, tipo, eu não sei o que isso significa. Não, assim, vamos lá. Vamos lá. Para que você estava calculando o cost of equity no Japão? Era um exercício meu bobo. Tava só fazendo. Assim, a taxa livre de risco do Japão para 10 anos ela era negativa? Se tirasse o risco embutido. Mas peraí, se a taxa do Japão é a taxa mais adequada para olhar em ien, então não faz sentido você tirar o risco. A taxa do Japão já é considerada uma taxa livre de risco. Os da Mandaranha sempre tiram o risco. O Moderante tira o risco do quê? Para quê? Para taxa livre de risco. Tipo, ele fez, não tem um vídeo dele que ele vai fazer uma taxa livre de risco em reais. Aí ele pega uma taxa, uma bond de 10 anos e tira o risco de CDS. Sabe? Ele deu esse exemplo. E aí ele volta com o risco de CDS multiplicado pelo beta, junto com o equity risk premium. Então, Sim. Sim. assim, exercício teórico. Você estaria disposto a investir em bolsa para ganhar 2, 3% ano? Essa é a teoria. Deixa a teoria para lá. Obviamente, não. Se você entrar um trabalho, um emprego, se você quiser, se você acredita. Evidentemente, com ele. Mas, assim, a taxa livre de risco negativa é uma premissa de uma assumption que vale hoje e que não faz sentido ele não deveria existir para uma taxa de 10 anos, tá? Então, Elo, ignora. eu acho que seu som ficou ruim, aí não deu para ouvir o final da explicação do áudio. Ah, tá bom. Precisa ir, para quem não estiver falando, é porque o meu computador é tipo de youtuber, então ele corta o som. Mas quem não estiver falando, se puder deixar o microfone mudo, tá ruim de novo. Tá. Mas, assim, essencialmente, quando você olha a taxa livre de risco, do que você está falando? Você está falando de olhar um pré-longo, e aí quando você faz pelo método da Mundaran, tipo, em cenários extremos vai dar errado. E justamente é por isso que você tem que ter assim, a inteligência, ela não está na teoria. A inteligência, ela está na pecinha que liga a cadeira ao computador. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar e falar assim, isso faz sentido? Não. Então, ignora. Não faz sentido você olhar e falar, taxa de livre de risco para o Japão.
Aí o cara foi lá e investiu na bolsa japonesa, passou 25 anos sem ganhar dinheiro, e só ontem, ou semana passada, foi que ele chegou no 0 a 0. Não, essa era mais ou menos a minha dúvida, porque, tipo, não faz sentido, né? Eu achei que não fizesse, mas a conta chegou lá, sabe? Então, mas aí você vai ter que olhar e falar, isso não faz sentido, logo eu não consigo tomar uma decisão com base nessa informação. Tá, perfeito, obrigado. Elô, tenho uma dúvida. Aproveitando que foi falado do Japão, eu vi um vídeo recentemente, se não me engano foi do Fernando Ulrich, que ele disse que ele citou, acho que década de 80, 90, que o governo japonês estava comprando muitos imóveis e estava mantendo artificialmente os preços dos imóveis altos. E tem muita gente dizendo que isso está acontecendo hoje em dia e que prejudicaria as análises fundamentalistas, com o Fed comprando muitos ativos e meio que fazendo com que os preços estivessem do mesmo jeito artificialmente altos. Você acha que isso pode, ou se isso pode ou está influenciando as análises fundamentalistas, assim, de estar estabelecendo um preço-alvo fictício? Tá sim. O dinheiro está perdendo valor, tá? Então, na hora que você olha isso, a grosso modo, vocês devem ter já ouvido, acho que o Ray Dalio falou, né, que cash is trash. Sim, ele está fazendo isso e aí você precisa estar onde tem reserva de valor, que é imóveis, eu não acho que tem bolha em imóveis ainda nos Estados Unidos, ou ativos reais, do tipo ações, terras, esse tipo de coisa. Tá assim, só que eu achava que essa bolha ia estourar em 2011, e aí já faz um tempinho que a gente continua na mesma, então não dá para você apostar nisso como uma bolha que estoure, mas obviamente você precisa tomar cuidado porque os ativos estão caros. Entendi, muito obrigado. Você usa o KR arbitrário, né? Mas eu uso a perpetuidade muitas vezes arbitrário. Queria saber se isso é uma coisa que, tipo, quais modelos eu posso usar, porque eu acho que faz mais sentido, às vezes, o modelo não chega onde eu quero, eu uso arbitrário, sabe? Mas, Então, para que você faz modelo? para ver se dá certo. Você chuta o número da perpetuidade? Ele tá, às vezes fica muito alto e é o que você falou, não posso afirmar um negócio alto para perpetuidade, eu mesmo pego e abaixo. Eu pego um valor mais baixo. Como? Com base em quê? Oi? Com base em quê? Com base é uma premissa, né? Tipo, se tiver muito maior do que o crescimento do país, eu não posso afirmar que a empresa vai ficar maior que o país. Eu falo, vou abaixar, porque isso aqui não faria sentido num valente normal, não tem como afirmar isso para alguém. Muito provavelmente você está com algum erro de premissa no seu modelo. Tá. Assim, Não, perfeito. muito provavelmente as suas premissas lá no final do modelo elas estão erradas, tá? Se a sua perpetuidade está muito alta, não abaixe arbitrariamente, entenda, mas você provavelmente está com erro de premissa. Suas premissas não são factíveis. Tem um livro que eu gosto muito, eu até comprei, eu leio no Kindle, mas eu até comprei porque vou dar uma aula sobre ele. Isso aqui, ó, chama Narrative and Numbers. É um livro da Modaran. Vale a pena dar uma lida, assim. Não, eu não uso uma taxa de desconto arbitrária. Eu conheço o meu custo de oportunidade e com base nisso eu trabalho. Quando você pega e você vira e fala assim, a minha perpetuidade, se ela está muito grande, eu encolho, tipo, então não tem motivo de fazer o valuation. Se você vai olhar e você vai virar e falar assim, vou botar na perpetuidade o número que eu quero, sendo que a perpetuidade ela pode ser até 70% do seu valor todo da empresa, então, tipo, você perde tempo modelando. E como é que você faz os modelos, geralmente? Né? Tipo, quais são os modelos? Ou o modelo que você usa? Fluxo de caixa descontado, isso responde? Eu não entendi a pergunta. Não, só para o valor o growth, né? Aquele Gzinho. Tipo, só para qual vai ser a sua taxa de...
inflação. Só inflação. E nada além de inflação. E se você for usar, uma coisa é você virar e falar assim, ah, não, eu vou usar o growth, que é o retention ratio vezes o ROE. Isso aí você vai usar para o modelo ao longo dos anos. Quando você vai na perpetuidade, basicamente, olha só o que você está falando. Vamos pegar uma empresa qualquer, Petrobras, que já teve um ROE de 30%, 40%. Então, o ROE da Petrobras está 25%. Se você fizer com a ROE de 25, falar que ela paga 50% do lucro, você está falando que ela vai ter um crescimento, um crescimento de 12% ao ano. Você não vai colocar isso na perpetuidade. Não existe colocar crescimento na perpetuidade, assim. O limite do crescimento na perpetuidade, em qualquer modelo razoável, seria inflação mais PIB. Qualquer coisa acima disso, você basicamente está dizendo que a empresa vai ficar maior do que o país. Porque perpetuidade é perpetuidade. Então, assim, você tem que olhar e você tem que ter uma base para usar suas premissas. Porque se você não tem base, aí, tipo, seu modelo cospe qualquer coisa. Uma das principais críticas da valuation é que justamente o modelo pode cuspir qualquer coisa. E realmente pode, assim. Eu tenho discutido VEG com os alunos. A Antônia deve lembrar. Eu consigo provar para vocês que VEG vale R$150. Eu não acredito nisso, mas eu consigo provar com o modelo de valuation. Então, você precisa entender, estudar mais, gastar menos tempo olhando teoria e mais tempo entendendo a empresa, para saber se faz sentido ou não. Então, você vira e fala assim, eu quero que alguém me fale qual empresa que faz sentido estar crescendo mais do que o PIB daqui a 20 anos. Então, daqui a 10 que seja. Então, esse é o cuidado que tem que ter. Era basicamente isso. Tipo, que volta e meia tinha uma oportunidade muito alta e eu não queria usar, não ia usar, não faz sentido usar. O que eu vejo muito, assim, acho que não é só você, tá bom? Mas, em geral, perguntas nas ligas, as pessoas estão muito preocupadas com a teoria e muito preocupadas com valuation e muito pouco preocupadas com a análise fundamentalista. E aí, assim, cai nesse tipo de erro. Então, assim, esquece testar o custo de capital lá do Japão e tenta entender o que é o negócio da empresa, para onde ela vai crescer, quanto que ela vai ter de market share. Acho que vai ser um tempo vai ser um uso do seu tempo melhor. Mas aí como é que você usa para chegar, sei lá, num preço-alvo e tal? Porque esse é o motivo de focar em valuation no meu caso, né? É porque tudo bem, eu faço análise da empresa e eu não chego num preço, sabe? Eu não chego em valor. Eu faço análises muito qualitativas e aí na quantitativa eu fico meio perdido, assim, tipo, se vai valer a pena, não vai. De qual empresa que você está falando? Eu já fiz a Localiza, eu tive esse problema. Vamos lá. Você teve esse problema na Localiza porque você estava colocando quanto de crescimento na perpetuidade? Eu botei 4%. Real ou nominal? Real. Não, nominal. Quanto que você tinha de CAPEX na perpetuidade? Quanto que tinha de Capex. depreciação? Qual a diferença de CAPEX e depreciação? Fala de novo, por favor. Quanto que era o CAPEX e quanto era a depreciação? Putz, eu vou ter que abrir aqui o Excel. Abre, porque assim, se você colocou 4% de crescimento, que era só inflação, e você está tendo um crescimento na Localiza, você está encontrando muito valor na perpetuidade, o seu erro pode estar no capital de giro, você pode estar trabalhando com capital de giro negativo, com variação negativa de capital de giro, você pode estar trabalhando com capex negativo, alguma coisa assim, porque não faz sentido. Ainda mais uma empresa que cresce como a Localiza. O meu giro tava ficando negativo. Seu capital de giro está ficando negativo? Aham. Sim. Isso não existe, né? Existe, mas não a Localiza. Tá. Não sei se você está reduzindo contas a receber, enfim, mas não faz sentido. E aí, de novo, eu volto. A análise das premissas ela é muito importante para você ter convicção do que você está vendo. E no caso em que a empresa está passando por momentos em que o capital de giro dela está ficando negativo, ou que o PL dela está perdendo valor, sabe?
isso não vai chegar no mesmo problema? Eu diria, foca nas empresas que estão redondinhas até você se acostumar com o valuation. Tipo, o valuation de turnaround, ele não é óbvio nem para mim. Então, enquanto você não estiver dominando o valuation de empresas bobinhas, eu diria nem tenta, nem perde tempo. Ah, beleza. Perfeito. Sim, você vai olhar quanto é que vale IRB, por exemplo. Tem gente que fala que vale 20, tem gente que acha que vale 5. Pergunta do Marcelo. Se vocês puderem fazer as perguntas por microfone, acho que fica mais fácil. Como lidar com essa visão sobre a empresa? Apenas com experiência? Marcelo, por isso que o ideal, quando você está começando, especialmente vocês que são jovens, se você vai trabalhar numa asset, você vai procurar um bom chefe. Mas a experiência vai fazer muita diferença na análise. Elô, Luiz, você acha... Foi mal. Você não acha pode fazer. o índice Bovespa ineficiente porque é muito concentrado em banco e commodity? E, tipo, e também sobre a concentração de ETF que tem no Brasil, tipo, comparado com os Estados Unidos, é muito pouco. Você acha que é um mercado ainda para crescer e tudo mais? Não, o Ibovespa ele não representa a economia brasileira, mas é o que tem, assim. Eu não paro muito para ter uma opinião sobre ele. Eu aceito ele e ele é o benchmark que tem. Em relação ao Mas por mercado. que Não, perdão, é só para complementar, mas por que que, tipo, eu vejo pouco fundo tendo o Ibovespa como benchmark, mais o CDI? E, tipo, enfim. Não, fundo de ações, não. A maioria é índice de bolsa. Tem um ou outro fundo que tem CDI. Não é um benchmark bom, né? O cara Uhum. nem consegue captar a pessoa física normal se ele tiver um benchmark CDI. A maioria tende a ter o índice, o Ibovespa. E vamos lá. Breno, faz sua pergunta. Ah, tudo Ah, bem. não, desculpa, peraí, deixa eu só responder a pergunta do Renan em relação ao ETF. Cara, assim, eu nem acho muita vantagem que tenha muito ETF, muito peso em ETF no Brasil, tá? Porque ETF faz bolha e stock picking faz menos. Mas, assim, tem 3 milhões de pessoas na Bolsa, sendo que mais da metade delas é gente que acha que vai ficar fazendo rico, vai ficar rico fazendo day trade. Então, assim, eu acho que até que a gente dê uma opinião real sobre o mercado maduro Brasil, a gente vai ter uns 10 anos pela frente. Fala, Breno. Ah, Obrigado. obrigado. A minha dúvida é sobre alguns setores onde as empresas acabam disponibilizando poucas informações. Como o setor de real estate, que acabam tendo algumas empreiteiras que acabam desenvolvendo projetos, a gente acaba não tendo muita visibilidade sobre os projetos, né, o andamento e tudo mais. A gente acaba tendo aquele balanço contábil que não representa quase nada o fluxo da empresa. Então, como analisar esse tipo de setor? Você vai olhar o histórico da empresa, porque ela te passa, assim, um pouco de informação. Você vai analisar Você consegue projetar, tá? Você consegue fazer um modelo que replica o POC. POC é a contabilidade do setor de construção civil. E aí você vai ver o histórico da empresa e você vai colocar mais margem de segurança, né? Eu confio menos nessa empresa, confio menos na Gafisa que na EZTEC, então eu vou ter que comprar muito mais barato. Tanto que o mercado em geral não costuma pagar prêmio, agora está pagando para a empresa de construção civil em relação ao valor líquido de ativos delas. Tá bom, então a gente acaba meio que focando no POC mesmo sem querer antecipar nenhum tipo de lançamento ou algo do gênero, né? A gente pensa ali no estoque que ela tem para realizar, é o POC das obras em andamento. Empresa ruim, né? Empresa boa, você acaba tendo que fazer um fluxo de caixa descontado e colocar novos lançamentos. Não consegue comprar. Beleza. Elô, Obrigado. uma dúvida. Você no começo, não tem muito mais a ver com fundamentalista, mas no começo da qual você disse que você falou uma frase que você queria ter ouvido quando você tinha nossa idade, assim. Você poderia falar uma coisa que você gostaria de ter ouvido quando você tinha nossa idade em relação ao CFA, que você tem assim, né? E uma coisa que você gostaria de ter ouvido sobre como estudar, quando começar a estudar, como estudar, enfim. Assim, o CFA hoje é diferente do que vocês falaram. O CFA virou, tipo, nada, assim. Daqui a pouco todo mundo vai ter.
E aí ele deixa de ser um instrumento de uma coisa que te prova melhor, e ele passa a ser sua obrigação. Então, basicamente, vai ser assim, tô procurando analista. E o fulano? O fulano nem tem CFA. Então, assim, se vocês querem entrar no mercado financeiro, eu acho que tem que estudar para o CFA, tem que tentar tirar o CFA, tá? Acho que corta muito o caminho. Quando começar a estudar, eu diria que se você chegar no seu primeiro estágio, virar e falar assim, eu já passei na prova 1 do CFA, tipo, você está competindo um monte de gente que não tem nada, e você tem a prova 1 do CFA. Prova que você é bom? Não, prova que você é esforçado. Mas, assim, o que a gente mais procura no mercado financeiro é um cara esforçado. Especialmente para estagiário. Por quê? Porque bom é meu papel deixar o meu estagiário bom. É meu papel afiar meu estagiário. Então, assim, eu diria assim, vale a pena estudar para o CFA antes de correr atrás do seu primeiro estágio. E aí você vai tentar tirar o quanto antes, né? Se você conseguir fazer isso no penúltimo ano da faculdade, obviamente você não pode prejudicar o seu estágio, senão você não é promovido, efetivado. Mas assim, eu diria para você começar o quanto antes. Porque quanto antes você tiver, assim, ele te diferencia bastante. Entendi, obrigado. Como estudar? Putz, varia muito, estudar muito. Mas assim, se sua família tem condições de pagar um curso, faz um curso. Mas eu não fiz curso nenhum. Você estudou mais como, assim, eles indicam o material, que eu nunca cheguei a olhar, não. Na minha época, tinha o material da FK Partners e tinha o próprio material do CFA. Eu estudava pelo da FK Partners, mas eu ia folheando o material do CFA para ver se tinha alguma diferença importante. Por quê? Porque o FK Partners usava Schweizer na minha época. Meu CFA eu terminei em 2010. Mas o CFA Institute, ele não gosta que eles chamam de atalho. Eles não gostam que a gente estude pelos atalhos. Então, eles olham todos os atalhos, eles tentam colocar na prova coisas que não estavam nos resumos. Entendi. Muito obrigado. Exato. Só tirando uma dúvida sobre o material de estudo, então, você falou da FK Partners e do material do CFA. O da FK Partners é do Scheiser, não é? Só. Era na minha época, não sei se ainda é. Ah, beleza. Se eu não me engano, eu fui procurar sobre CFA no YouTube e eu vi também que tinha um curso da FK Partners, assim. Eu nunca ouvi falar sobre como era, assim, por isso que eu quis perguntar, inclusive, se tinha feito. Ele era bom na minha época, provavelmente ele continua bom. Assim, porque o cara lá esqueci o nome dele. Mas o cara lá da FK Partners, ele faz a prova todo ano, né? Então, ele acaba tendo bastante bagagem para fazer prova. Entendi, obrigado. A Antônia está falando aqui que o CFA Instituto da Índia faz uns calls bons. Eu nem sabia. Mas é bem capaz. O CFA Instituto da Índia é muito bom. Tem muita coisa lá. Aliás, a Índia, como investidor, eles têm muita coisa boa. Gente, acho que a gente podia encerrar. Pegar mais 2 perguntinhas, pode ser? Eu acho que, assim, capaz que tenha outra pergunta antes, mas eu gostaria, assim, que no final você pudesse falar um pouco do seu curso, talvez o cronograma futuro, né? Você ainda vai disponibilizar alguma turma agora no final do ano, no começo de 2021. E também eu imagino que seja algo que todo mundo aqui está um pouco curioso em relação ao desconto para os estudantes. Eu acho que seria um ponto interessante também para escutar um pouco. Tá. Bom, vamos lá. Eu tenho 2 cursos, tá? O primeiro deles é um curso para quem nunca investiu. E ele é um curso que eu tenho que dar uma base para você ser um investidor de verdade. Então, o que acontece? Na hora que você olha e fala assim, não, uma coisa é você comprar e vender ações, outra coisa é você comprar e vender ações sabendo o que você tem que pensar e tentando ganhar dinheiro. Então, o meu curso básico, ele é justamente, ele explica um pouquinho como é que funciona o mercado financeiro, eu explico as regras, eu explico como as coisas funcionam. Então, a ideia, né, o conceito é justamente tentar entender, tentar ajudar a ter base, tá? Então, a ter base para discussão, como é que funciona, o que é uma ação, o que você precisa olhar. Esse é o curso básico. Esse curso, esse não tem desconto para estudante, ele está sendo
está participando de um lançamento lá no Trademap. A princípio não vai ter mais turma minha direto, tá? Eu devo dar cada vez menos curso, assim, eu devo focar meu tempo mais na gestão do fundo, a partir do momento que eu vou ter dinheiro de outras pessoas, assim, cobrar, né? Porque hoje eu tenho, mas eu não cobro. Então esse curso fica com o Trademap, mas por outro lado, assim, ele acaba ficando com o mesmo preço e você ainda ganha um Trademap Explorer, então tem bastante informação lá. Então esse curso, ele é um curso... Esse curso está R$2.000, é 1.997. Agora, o outro curso, que é o curso de Valuation, esse está comigo ainda, então o preço dele, o investimento nele, R$2.500, mas para estudante sai por 1.600, então quem quiser fazer pode se inscrever, tem que mandar um e-mail para curso@stoxos.com.br pedindo o link de estudantes, tá? Então eu vou escrever aqui. Mas tem que mandar o comprovante de faculdade. E eu tive no Rio aí faz umas 3 semanas, mas eu tenho esse curso, ele vai ter ainda uma turma esse ano. Tá tendo uma turma online, já foram 3 aulas, ainda tenho mais 4, mas elas ficaram gravadas. Vai ter uma turma em São Paulo, uma em Recife e uma em Porto Alegre. Aí no ano que vem começa de novo. Deve ter poucas turmas, mas deve ter turma no Rio, tá? E é isso. Aí a ideia do curso é justamente dar essa visão mais prática do valuation. Então, depois vocês podem conversar com a Antônia e ela dá uma opinião sobre o curso. Mas a ideia é dar uma visão mais prática. Assim, a teoria, ela está bem disponível na internet. Então, tem bastante livro, o site da Mudaran tem bastante coisa. Mas, assim, tem muita coisa que ele usa que não é aplicável. Eu acho que algumas coisas que ele faz que eu acho que o brasileiro trabalha de uma maneira diferente. Então, o brasileiro olha com mais cuidado para as premissas do modelo. O Damodaran, ele olha muito a parte de risco e de taxa de desconto, mas as premissas do modelo ele faz de uma maneira muito simplificada. Então, na hora que você olha essas coisas, a ideia é justamente isso, assim, garantir que o modelo de vocês não vai ter grandes erros. Obviamente, no começo vai ter alguns erros, mas não grandes, assim. Então, acho que é isso, os cursos. Acho que é isso. Se tiver mais alguma pergunta, eu respondo. Alô, curiosidade, sua foto no Twitter parecia a Orama no fundo. O fundo vai ficar disponível na Orama? Vai abrir por lá, para outra plataforma? Vai abrir por lá. Não é minha foto do Twitter, mas é uma foto, eu tirei uma foto lá na Orama. Vai abrir por lá, mas vai ter que fazer um cadastro especial num site meu dentro da Orama. Mas a princípio o fundo só vai abrir para alunos, tá? E eu explico por quê. Porque como é um fundo que tem muita volatilidade, não muito risco, ele tem pouco risco, mas tem muita volatilidade. Então, assim, para o investidor comum, ele pode ser meio assustador. Então, a cabeça é provavelmente disponibilizar só para alunos. Boa. Acho que mais alguma pergunta aí, pessoal? Senão, já estamos quase 2 horas aqui, um pouquinho mais de 1h30. Agradecer por Luiz, sensacional. Estava pensando em 1 hora, passou muito mais. Muito obrigado, Lu, de verdade. Entendeu? O último pedido vai ser uma foto só, que a gente sempre tira com os participantes. No 3 a gente vai tirar foto. Todo mundo aí que está com a câmera ligada, dá um sorrisinho, por favor. Pede para o pessoal abrir a câmera. Pessoal, vamos abrir aí a câmera para foto pelo menos, por favor. Tem mais de 30 pessoas aqui, vamos abrir aí, por favor. Aí, ó. Guilherme está abrindo. Dá um tempinho, pessoal, abrir aí. Muito obrigado, Bruno. É um prazer. Eu adoro, espero inspirar vocês, assim, vai ter muita vaga no mercado financeiro, então, assim, para quem quiser, eu acho que tem muita opção. Uma coisa que eu diria é a seguinte, vocês estão no Rio, putz, vocês querem um emprego no mercado financeiro? Então, escreve uma carta lá para Dínamo, para Atmos, para Esquadra, falando, eu gostaria de trabalhar aí, eu estou fazendo... Vocês, teoricamente, são a nata do que se forma no Rio, né? Então, é que faz economia na UFRJ. Então, provavelmente foi a primeira opção de todos vocês. Então, vocês provavelmente estão entre as melhores opções, então vocês deveriam conseguir os melhores estágios. Então, assim, só que só vai conseguir quem tentar, tá? Então, escreve uma boa carta de apresentação, meu nome é fulano. Obviamente, saibam inglês, matemática, um mínimo de valuation, estudem as ações da carteira da Dínamo, estudem as empresas,
Leiam as cartas. Se for Dínamo, Dínamo da Esquadra, Esquadra, Átimos, Átimos, mas assim, cheguem preparados. Vamos tirar foto. Aí vamos lá aqui no 3. 1, 2, 3. Acho que foi. É isso. Brigadão, Elô, de novo aí. Mais 1h30 aqui, sensacional. Entendeu? O pessoal aqui tá mandando milhares de muito obrigado aí no chat. Tenho a agradecer real. A definição para essa palestra não é muito agradável aqui, porque eu sou um apresentador, mas começa com F a palavra. É sensacional. E só agradecer. Muito obrigado mesmo, de verdade. Eu queria agradecer, porque assim, acho que foi a primeira vez que eu tive uma reunião com perguntas mais técnicas, mais teóricas. Não fiquem bravas comigo se às vezes eu trago a real, assim, Christian, me perdão, mas acho que a ideia é justamente vocês olharem e serem trazidos ao mundo real. Esse livro do Nerd do Numbers, esse livro do Amador, eu preciso até abrir, porque eu quero dar uma aula dele no começo do ano que vem. Mas esse livro é um livro muito legal para vocês entenderem o conceito das premissas. Tá? Eu vou até terminar contando. O Damodaran conta. Quando ele escreveu esse livro, vale a pena assistir. Tem chama Talks at Google. É tipo um TED Talks, mas acontece lá no Google. E ele tem esse Talks at Google. Ele acontece lá toda vez que alguém lança um livro. Você fala para o top management do Google. Então todo mundo quer ir lá falar. E aí ele fala que em algum momento um aluno dele fez um modelo de Netflix e aí no 10º ano de Netflix a empresa está faturando 600 milhões de dólares, bilhões de dólares. Se você pensar que cada assinatura custa $100, é equivalente a falar que eles teriam 6 bilhões de assinaturas, que é um número que totalmente não faz nenhum sentido, porque não faz sentido pensar que eles vão ter 6 bilhões de assinaturas, sendo que tem 7 bilhões de pessoas no mundo e cada família tem uma assinatura só. Então, tudo isso para dizer que, assim, às vezes as pessoas estão muito preocupadas. Obviamente, você tem que saber a teoria de valuation, tem que saber o mínimo, mas, assim, a preocupação ela é muito maior com as premissas do que com o custo de capital. O custo de capital, putz, no final dos contos, você vai olhar e você vai virar e falar assim, tudo bem, então quanto é que vale essa empresa se a minha taxa de desconto for 10, for 11, for 12, for 13, for 14, for 15, e pronto. Você já sabe. Então, foca menos nisso, foca mais em tentar entender a empresa, o negócio, se vai crescer, se não vai crescer. Por exemplo, a história de Localiza as montadoras, elas já têm aí, sei lá, uns 7, 8% da frota total de veículos. Isso não vai passar de uns 25%. Então, elas vão multiplicar por 3 no máximo. Então, assim, não dá para virar e falar que daqui a 8, 9 anos elas vão estar crescendo num ritmo de 20% ao ano. Esse é o desafio de vocês. Para quem for trabalhar com renda variável. Renda variável é o futuro, tá? Beijos para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Você também. Boa noite, Elô. Muito obrigado. As ordens. Boa noite, gente. É isso, pessoal. Encerramos o segundo dia aqui da Semana NIF. Agradecer a participação de todos, quem ficou até o final aí. E amanhã tem mais. Amanhã eu não vou ser dos mediadores aqui. Vai ser a Vitória e a Jai que vão assumir. Entendeu? Então, até amanhã, pessoal, às 6 horas. Tamo aí. Valeu. E os links, como sempre, vão ser enviados na manhã de amanhã. Boa noite aí a todos.